o teu medo de ser abandonada faz com que você seja abandonada. Olha só a história dela. Eu fui atender minha paciente ontem e ela tava me contando, né, que ela não aguentava mais as brigas no relacionamento. E ela falava assim, nós somos muito diferentes, não dá mais, eu não aguento mais, a gente só briga. Ele me cobra o tempo inteiro, ele tem ciúmes o tempo inteiro, ele fica desconfiando de mim o tempo inteiro, ele fica insinuando que eu tô traindo ele, que eu vou isso, que eu vou aquilo, o tempo inteiro. E aí fomos descobrir, né, que a maior ferida emocional dela era a ferida do abandono. Porque quando ela tinha 15 anos, o pai dela descobriu que ela estava namorando e levou ela até a casa do namorado e abandonou ela lá. Falou assim, agora você quer namorar? Então agora você vai morar com ele. Na minha casa você não volta mais. E ela foi abandonada lá na casa do namorado. E ela não queria casar, ela queria namorar. Ela era uma adolescente. E depois que ela aprendeu a gostar desse cara, né, desse namorado, e foi vivendo uma vida com ele, né, teve que ficar lá, eles tiveram que superar tudo juntos, casaram, tiveram filhos, tudo, e depois eles se separaram. Porque ela não estava feliz, ela não se sentia bem, eles se separaram, e depois que elas se separaram, ela encontrou um outro cara e começou a se relacionar com ele. Só que o problema é que a maneira como ela encontrou esse outro cara foi uma maneira meio desafiadora, porque ele era chefe dela e ela traiu o marido dela com esse cara. E aí que ela teve esse relacionamento com ele. E eles se relacionaram escondido por 1 ano. Daí ela teve coragem, se separou e assumiu ele. E ele a mesma coisa, só que ele estava casado há 14 anos e se separaram. E assumiram o amor, né? Só que o problema é que durou 3 meses esse casamento, esse amor assumido. E muita briga, muita desconfiança. E ela tinha muito medo que ele abandonasse ela. Muito medo. Só que ela não falava assim, Renata, eu tenho medo que ele me abandone. Ela falava assim, o meu medo é que ele volte com a ex. O meu medo é que ele volte com a ex. Medo de ser abandonada. E aí eles começavam a brigar, eles se desconfiavam muito um do outro. Óbvio que eles desconfiavam um do outro. Porque a maneira como eles ficaram foi uma maneira desafiadora. E então, se eles não superarem a ferida da traição, eles vão ficar ecoando ela. Não adianta, né? O mundo é justo, a vida é justa. A gente precisa entender isso. E aí, teve um dia que ela falou... Nossa, ela me ligava, assim, no botão do pânico, que é um mecanismo que eu tenho no meu trabalho. E ela falava assim, Renata, eu não aguento mais, ele tá falando com ela, ele manda mensagem pra ela e não sei o quê. E tava desesperada. E eu sempre orientando ela conforme a ferida emocional dela, para que ela não se afogasse na ferida emocional dela, trabalhando questões de controle emocional com ela e tudo mais. Até que um dia ela me ligou e ela falou assim, olha, eu terminei com ele. Eu terminei com ele porque a gente briga muito, não dá mais, ele fica insinuando que eu tô traindo ele e a gente não dá certo. Tá bom. Tudo bem, como é que você tá se sentindo, o que você quer me falar e tudo mais. Ela até então tava bem, tipo, tô chateada, mas tô bem, né, não queria que isso acontecesse, mas tô bem, mas é que a gente não dá junto mesmo, não dá. Por que ela fez isso? Porque o medo dela ser abandonada fez ela abandonar primeiro quando ela percebeu que ele podia abandonar ela. Então, sim, o medo de ser abandonada, o medo de ser rejeitada faz com que, muitas vezes, nós mesmas acabamos agindo para que não venhamos a sofrer daquela dor. Que foi o que aconteceu com ela. O medo dela ser abandonada fez ela abandonar. Óbvio que quando a ferida não é resolvida, né, ela é repetida. Então, logo a dor do abandono veio. E aí que a gente foi fazer as limpezas de memória de dor dela, para que ela parasse de sentir aquela dor desesperada do abandono, né? E essa é a parte mais importante.
do termostato amoroso. Quando você vive com alguém, quando você tá com alguém, você tem que saber quais são as suas feridas emocionais, que são exatamente as feridas que te ligam a uma pessoa, que atraem uma pessoa, para que você não sofra. Então, regular o termostato amoroso não é só sobre atrair alguém, é sobre você manter um bom relacionamento. E muitas vezes, manter um bom relacionamento é terminar. Muitas vezes, manter um bom relacionamento é conversar. Muitas vezes, manter um bom relacionamento é fazer terapia, é cuidar de si, né? Então, essa experiência, assim, dela me marcou muito, assim, porque eu percebo muito esse padrão nas pessoas que eu faço atendimento. O medo delas passarem pela aquela ferida emocional de novo faz elas decidirem pelo término ou agirem daquela forma. Eu não sei se você passa por isso, se você já passou, ou enfim, mas existe uma maneira de você ter o controle emocional no teu relacionamento, que é regulando o termostato amoroso. Não tem outro jeito.